Hoje é só para 11. Mas tá gravando já, né? E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aulinha online com o professor de português Henrique. Era para ser Henrique Socheclase, mas Henrique Socheclase lá no YouTube, né? Mas vamos seguindo. Olha só, gente, o que nós vamos estudar hoje são as orações subordinadas adverbiais. Veja que a gente vem numa sequência. A gente começa estudando as orações subordinadas substantivas, né, onde a gente tem lá todas as classificações: objetiva direta, objetiva indireta, subjetiva, completiva nominal, apositiva. É importante, se você ainda não sabe, né, ou de repente não é que você não sabe, porque a gente estudou, se você de repente esqueceu, ou tá ainda aí, esqueci, professor, essa questão de orações subordinadas substantivas, vai estudar. Vai lá no canal, né, e procura ver. Eu tenho um vídeo lá sobre orações subordinadas substantivas. É importante você saber, porque normalmente o estudo é o seguinte: orações subordinadas, né? Orações subordinadas. Quando nós estamos falando de orações subordinadas, vai englobar as substantivas, as adjetivas, né, e as adverbiais, que é o que nós vamos ver agora. Tá bom? Então a gente vai estudar as orações subordinadas adverbiais. Vimos as substantivas, vimos as adjetivas, que a gente viu que é muito simples. Nós temos apenas duas classificações explicativas, e qual é a outra? Restritiva, não é assim? Então, se de repente ainda está com uma certa dúvida com relação a essas orações subordinadas substantiva e adjetiva, vai lá e assiste, revê, é importante, tá bom? A gente vai estudar hoje as orações subordinadas, né? Deixa eu abrir esse negócio aqui, né? As orações subordinadas adverbiais. Cadê? Não abri não? Abri, agora fica melhor, né? Para trabalhar dessa forma. A gente tem também as orações subordinadas reduzidas, reduzidas de infinitivo, reduzidas de particípio e reduzidas ali também de gerúndio. Quando a gente terminar esse estudo aí, né, das classificações das orações subordinadas, que são essas três que eu acabei de dizer para vocês, a gente vai estudar as orações subordinadas reduzidas, tá bom? Olha só, gente. Vamos ver aqui, né? Cadê? Esse negócio não quer passar. Aí, passou. Olha só. O que é? Olha só, vamos prestar atenção. As orações subordinadas adverbiais funcionam como adjuntos adverbiais da oração principal. Então, eu tenho uma oração inteirinha que vai funcionar como um advérbio. É simples assim. Deixa eu abrir essa janela para não ficar zoada lá fora. Então, eu tenho uma oração inteirinha que vai funcionar como um advérbio. Então, eu tenho que saber o conceito do advérbio. O advérbio é uma palavrinha que vai indicar uma circunstância, que pode ser de tempo, de modo, né, de causa, de lugar, de dúvida, de afirmação, de negação. O importante é entender o conceito do advérbio, o que é o advérbio. Se você consegue entender isso daí, você vai matar sem problema nenhum a questão das orações subordinadas adverbiais. E eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico o que é o advérbio, explico as suas circunstâncias, explico o que é o adjunto adverbial também, tá certo? Se tá com dúvida, se não sabe, se não se lembra, dá uma passadinha no canal, olha lá, tem lá advérbio, professor Henrique Socheclase, inclusive tem até paródia que vai te ajudar muito, tá? Vamos lá. Aparecem introduzidas por conjunções subordinativas não integrantes. Veja, as orações, as conjunções integrantes, elas vão introduzir as orações subordinadas substantivas. Lá também eu explico isso, tá? O que e o se, eles integram ali, eles vão introduzir as orações subordinadas substantivas. No caso das adverbiais, não. Tranquilo? Olha só, o último aqui, ó. Sua classificação é feita segundo o sentido da circunstância adverbial que expressa circunstância adverbial. Então a gente vai ter aí, ó, temporal, que é de tempo, tá? A gente vai ter aí causal, que é de causa. A gente vai ter aí modais, que é de modo. Só vai mudar um pouco a nomenclatura da classificação, mas a circunstância
tá? É a mesma de quando você está trabalhando apenas o advérbio, né? O advérbio, uma expressãozinha ou apenas uma palavra, não trabalhando a oração toda ali como um advérbio, mas o sentido que quer dar é o mesmo. Vamos ver cada uma dessas aqui, tá bom? Você tem duas formas de conseguir classificar as orações subordinadas adverbiais. Ou você realmente entende o conceito, quando você consegue entender o conceito, que você se deparar com uma oração subordinada adverbial, você vai perceber logo. Eita, toda essa oração aqui, ela está dando uma ideia de tempo. Então ela é temporal. Ou então você simplesmente decora as conjunções, que tem elas aqui todinha, vou passar para vocês, né? Decora essas conjunções aí e com essas conjunções aí você vai conseguir, decorando essas conjunções, você vai conseguir classificar as orações subordinadas sem problema, subordinadas adverbiais, tá? Olha só, temporais. Exprime ideia do tempo em que ocorre o fato expresso na oração principal. Inicia-se por quando, logo que, até que, sempre que, enquanto, assim que, tá? Então, essas conjunções aqui vão dar uma ideia de tempo. Olha só, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Observe que, olha só a dica que eu vou dar agora. A oração subordinada, ela sempre vai vir introduzida pela conjunçãozinha. Então, se liguem aí, porque não significa que porque a oração subordinada ela vai estar no final, né? Ou do meio para lá do período. Não. Ela pode estar no começo. Se ela estiver no começo, normalmente ela vem separada por vírgula. Olha só. Quando os gatos saem, vírgula, os ratos fazem a festa. Se essa oração se deslocasse para o final aí, tá? Ela poderia ser escrita sem vírgula. Olha só, que eu poderia colocar assim, ó. Olha aí. Cadê, ó? Os ratos fazem a festa quando os gatos saem. Eu posso inverter a construção aí desse período. Tá bom, gente? Então, olha só, oração subordinada adverbial temporal, porque ela traz a ideia, como ele diz aqui, de tempo, bem como também aqui introduzida aí pela conjunçãozinha quando dando a ideia de tempo, tá bom? Olha o próximo aí, ó. Causais. Exprime a ideia de causa. O nome é estranho, né? Causais. Não, mas a ideia de causa do fato expresso na oração principal. Inicia-se por porque, junto, tá? Já que, visto que, como, uma vez que. Olha só, chegou cansado, visto que seu trabalho fora muito pesado. A causa, né? Como diz aqui, exprime a ideia de causa do fato expresso na oração principal. Qual é o fato expresso na oração principal? Ele chegou cansado. Qual foi a causa disso? Olha só. Aqui o trabalho dele foi muito pesado. Perceberam aí como é que funciona o processo? Beleza? Então, olha só. Chegou cansado, vírgula, visto que seu trabalho fora muito pesado. Oração subordinada adverbial causal. Beleza? A atividade que eu vou passar para vocês, né? Hoje vai estar voltado para isso aí, para vocês simplesmente classificarem. Então não tem muito mistério. Pega aí essas conjunções aí que não são integrantes, como eu disse aqui no começo da aula, e você vai conseguir aí classificar sem maiores problemas, tá bom? Vamos seguir aí, ó. Condicionais. Exprime ideia de condição necessária para realização do fato expresso na oração principal. Tudo vai ser em cima da oração principal. Nós temos ali a oração principal, então a circunstância que está em cima dessa oração principal, que está se referindo a essa oração principal, sim, será a minha oração subordinada, e dependendo da circunstância aí eu vou classificar ela, tá? Então olha só, inicia-se por se, caso, desde que, contando que. Olha o exemplo. Iremos ao cinema, né? Caso ele venha cedo. Oração principal. Iremos ao cinema, tá? Porém aqui, ó, ele só vai ao cinema com uma condição. Caso ele venha cedo, né? Só vão ao cinema caso ele venha cedo. Então, coloca aqui uma condição. Olha só a ideia de
condição aparecendo, né? E o que me dá também essa certeza aí é justamente a conjunçãozinha aqui, que é o caso, né? Conjunção caso me dá essa ideia. Perceberam aí, né? Então, condicionais, uma ideia de condição. Proporcionais. Olha só, exprime ideia de proporção, ou seja, um fato simultâneo ou ao expresso na oração principal. Iniciam-se por a proporção que, à medida que, quanto mais, tanto mais, quanto menos, tanto mais. Veja, existe uma proporção aí, né? Olha só como isso vai funcionar dentro do período, né? Olha só, quanto mais lia, né, mas queria ler. Observe que a proporção, né, a proporção da oração principal aqui ó, tanto mais, né, aqui ó, ele queria ler mais, né, a proporção que ele mais lia, né, ele queria ler mais. Perceberam como é que funciona, né, essa ideia de proporção aí, né? Essa ideia de simultaneidade, tranquilo, gente? Então, quanto mais eu faço uma coisa, né, mais eu tenho vontade de fazê-la. Quanto menos eu faço uma coisa, menos vontade eu tenho de fazê-la. Funciona mais ou menos assim, essa ideia de proporção, tranquilo? Vamos lá, finais. Olha só, finais não quer dizer de final não, tá? Finais vão exprimir a ideia de finalidade do fato expresso na oração principal. Ela vai iniciar-se por para que, a fim de que e por aí vai. Fiz minha autocrítica a fim de que me sentisse melhor. Olha só minha oração principal. Fiz minha autocrítica. Qual era a minha finalidade? Qual era a minha finalidade? Né? Me sentir melhor. Perceberam aí o processo? A fim de que? Era a finalidade que eu queria, nesse caso estou me colocando aí, né, como se fosse o autor da frase, mas não sou. O autor aí desse período, mas eu não sou, tá? Então veja que fiz minha autocrítica, fiz a minha autocrítica aqui, né? Oração principal, e a minha oração a fim de que me sentisse melhor. Veja que eu junto aqui toda, né, a oração subordinada, começando com a minha conjunção aí, que não é integrante, lembrando mais uma vez, tá? Então isso aqui é toda a minha oração subordinada adverbial final, tá? A próxima é consecutiva. Exprime a ideia de consequência do fato expresso na oração principal. Iniciam-se por que precedido de tal, tão, tanto, tamanho. Olha só como isso aqui é simples, tá? Disse com tal firmeza que todos acreditariam, tá? É a consequência da oração principal, beleza? Disse com tal firmeza, ele falou com tanta firmeza que quando ele falou com essa firmeza aí, né? E isso daí gerou uma consequência. Que consequência foi essa? Que todos acreditaram, ou todos acreditariam, né? Qual é a consequência de você falar firme ali, né? Sem gaguejar, falou firme ali, forte, né? A pessoa diz, eita, rapaz, esse cara aí tá falando a verdade, esse cara aí não tá com meias palavras não, tá? Então deu aí uma consequência, né? Disse com tal firmeza, olha só, que todos acreditaram. Veja que a circunstância está relacionada com a minha oração principal. Essa oração aqui, ela é consecutiva, que dá uma ideia de consequência, por causa da minha oração principal, tá? Sem a minha oração principal, eu não tenho essa oração aí subordinada consecutiva, beleza? Conformativa, tá? Conformativo, uma ideia vamos ver aqui, de acordo, né? Exprime a ideia de conformidade com o pensamento expresso na oração principal. Iniciam-se por conforme, como, segundo. Olha só, os policiais reagiram como tínhamos previsto. Olha só, de acordo com o meu pensamento. O pensamento, os policiais reagiram ali, ó, de acordo com o que tínhamos
previsto, né? Dá uma ideia de conformidade, de acordo. Eu pensava isso e realmente isso aconteceu, tranquilo? Foi, vamos dizer assim, entrou mesmo em conformidade, né, com a minha ideia. Eu falei uma coisa e você aí entrou em conformidade com essa ideia, né, que eu tenho, ou seja, você concordou aí com ela, você aprovou, beleza? Vamos seguir adiante. Concessiva, exprime a ideia contrária ao fato expresso na oração principal, ideia de contraste, tá? Inicia-se por embora, ainda que, se bem que. Olha só, adorava Elis Regina, ainda que ela fosse uma pimentinha. Observe que nessa minha primeira oração aqui, ela faz uma afirmativa, né? Adorava Elis Regina, fez aí uma afirmativa, porém, embora, né? Olha só, conectivozinhos aí que indicam o contraste, né? É importante você saber disso daí também, porque quando você está produzindo o seu texto dissertativo argumentativo, você pode usar esses conectivozinhos aí para apresentar aí os seus problemas, né? Porque não dá uma ideia de contraste. Olha só, adorava Elis Regina, mas tinha um porém. Tinha um detalhezinho aí, né? Que vai de encontro com essa questão aí do adorar, que ela era uma pimentinha, tá? A ideia de contraste aí, oração subordinada adverbial concessiva, tá bom? Comparativas, essa é bem mais simples de entender. Exprime a ideia de comparação em relação à oração principal. Comparar, né? Nós temos a oração principal e a oração subordinada, vamos aí fazer essa comparação. Ela vai ser iniciada por como, mais, do que, menos do que. Veja, esses 3 pontinhos aí significa que você coloca o mais, há algumas expressões e depois vem o do que, tá? Menos, do que, tão, como, tanto, quanto, assim, como também, tá? Assim como e por aí vai. Ninguém sofreu tanto como aquele homem desempregado. Veja que nós temos aí um processo de comparação entre uma oração principal e oração aí subordinada adverbial comparativa. Ninguém sofreu tanto como aquele homem desempregado. Nós temos aí o ninguém, né, e o homem desempregado sendo comparados aí, tá? Fazendo essa ideia aí de comparação. Tranquilo aí, gente? Vamos seguir adiante. Modais. As modais expressam o modo como foi executada a ação da oração principal. Inicia-se por sem que. Então, nós temos aí só essa expressãozinha aí, introduzindo esse tipo de oração. Ele deixou o local sem que o visse. O modo como ele saiu. Como foi que ele saiu dali, gente? Ele saiu sem que ninguém o visse. Tá? Então, foi o modo como ele saiu, beleza? Cadê aqui? As locativas indicam o local expresso na oração principal. Inicia-se por onde. Olha aí, ó. Moro onde não mora ninguém. Eu acho que é HP, né? Isso aqui é um artista, tá? Então esse aqui é um nome, se não me engano, de uma música desse cara aí, beleza? Então, oração principal, moro, tá? Onde não mora ninguém, é minha oração subordinada adverbial locativa, dando uma ideia aí de localidade, né? Uma ideia aí de lugar, beleza, gente? Tem mais? Tem mais não. Deixa eu sair daqui. Deu quanto tempo esse negócio? 18 minutos. Olha aí, uma aulinha curtinha para vocês trabalharem, tá bom? Vejam só, eu vou colocar... vou preparar ainda a ficha de atividades para vocês, né? Estou gravando a aula hoje. Amanhã devo preparar as atividades de vocês, para na quinta-feira, né, pela manhã, às 8h25, a gente aí estar juntinho. Assistam essa aula com calma. Se você, como eu disse para você, está com dúvida aí com relação ao advérbio, vai lá, é importante. Se você não souber o conceito do advérbio, vai ficar difícil para você entender aqui as orações subordinadas
adverbiais. Então eu vou colocar a ficha de atividade, como sempre eu faço, vou colocar um prazozinho ali para vocês entregarem e me entreguem pelo WhatsApp, tá? Estou anotando o nome de todo mundo, é muita gente no meu WhatsApp, mas tem que ser, porque a sala do Google dá problema, às vezes eu vou abrir, não abre, às vezes os alunos mandam a atividade hoje, mas a atividade só chega depois de 10 dias, né? E o aluno disse que tinha enviado e por aí vai, é um rolo doido danado que vem acontecendo desde que a gente começou isso. Eu acredito que está todo mundo usando aí a sala do Google, né? A sala do Google Classroom, ok? Beleza, gente? Forte abraço e até a próxima aí, se Deus quiser.